Olá galera, eu sou o Marco Silva de Joinville, Santa Catarina. Eu sou técnico de som há mais de 10 anos. Trabalho com mixagem, gravação, masterização. E fui convidado para trazer essa palestra, falar um pouco sobre o meu conhecimento, a minha experiência nessa área para vocês. E eu fico muito feliz, muito honrado por saber que estou falando para pessoas interessadas nesse assunto, o qual eu sou apaixonado. E queria começar falando sobre que mixagem não é algo tão complicado assim, certo? Agora, é mais ou menos assim que funciona. Se você gosta de áudio, vai fundo, cai de cabeça mesmo no negócio, corre atrás, porque é um campo muito vasto, muita informação, muita coisa nova chegando todo dia, muito plugin novo. Então eu vou começar falando para as pessoas que eu imagino que estejam começando na mixagem e também para pessoas que já trabalham há muito tempo. É um papo aqui de técnico para técnico, certo? Então, ao longo dos anos, eu percebi uma coisa, que a melhor coisa que se tem de um técnico é conseguir fazer um bom trabalho, é eu conseguir ficar satisfeito com o meu resultado. E ao longo do tempo eu percebi que essa satisfação, ela tem que ser em conjunto com o cliente, certo? Eu não posso simplesmente tirar um bom resultado apenas do meu gosto. Eu aprendi a ser um tanto eclético. Então o que acontece? Ao longo desses anos, eu percebi que a gente precisa interpretar, saber interpretar o projeto que está sendo mixado. Então quando o projeto vem à tua mão, você tem que conversar com o produtor, saber o que o produtor pensou para aquela música, qual a referência que ele ouviu ou que ele tem para aquela música, para aquele projeto, e o cantor, qual é o sonho do cantor, porque o cantor o cliente, é a principal personagem na história, certo? Então o que acontece? Quando o cantor resolve gravar uma música ou gravar um CD, uma das coisas que o cantor faz é ouvir muito o que ele vem acostumado a ouvir por muito tempo, certo? Então o sonho dele geralmente é assim. O sonho dele é que a música dele, o projeto dele, fique do jeito daquele cantor que ele é fã, daquele CD que ele ouve todo dia no carro, que ele tem no celular dele. Então ele sonha com isso, o cantor sonha com isso. E o papel do produtor é interpretar o que o cantor pensa, o que ele acha, o que ele quer. Ou vender uma ideia nova, certo? É um pouco difícil para o produtor, porque geralmente quando o cantor vem, ele já vem com uma ideia pronta, ele quer aquilo, ele sonha com aquilo, e quando vai mudando muito, tirando muito do foco, o cantor vai ficando meio frustrado. Então, o que acontece? O nosso papel é interpretar o que o produtor fez e o que o produtor interpretou do cantor. Beleza? É um papel um tanto difícil. No início, quando eu comecei a mixar, mais de 10 anos atrás, eu pensava assim, bom, essa música aqui fica muito legal com isso, com aquilo, e aí eu ia fazendo do meu jeito, e o que acontecia? Quando chegava para o cantor, eu ouvia aquela palavra que é frustrante para a gente que é técnica, dizer assim, não gostei. Por trás desse não gostei, tem muita coisa, certo? Tem muita coisa. Então não é só o não gostei. Para nós tá bom, se para nós tá bom e ele não gostou, então tem alguma coisa errada na nossa interpretação. Você está entendendo? Então o que acontece? Nós, como técnico, temos que interpretar o que o cantor quer, porque a gente tem que satisfazer o cliente e assim mesmo com o produtor. Beleza, gente? Então, para a gente fazer um bom trabalho nesse sentido, é de fundamental importância você sentar com o produtor e pelo menos pedir a referência. Ah, tem a música que você usou como referência? Ou para o cantor, qual que é o cantor que você se inspirou?
o que você gosta de ouvir. Aí o cantor vai te dar uma palhinha, vai te dizer o que é, ou vai te mandar as referências, ou logo de cara ele vai dizer, ó, eu queria que ficasse assim, igual esse cantor e tal. Beleza. A partir daí, você começa com o teu trabalho técnico. Agora, o técnico, ele tem que entender muito de frequência, certo? Porque a maioria dos técnicos e muita gente, desculpa os técnicos, muita gente que eu conheço que mixa, a maioria não entende de frequência, não sabe o que é 20K a 20 Hz a 20K, não sabe, não tem nem noção disso. Eles põem lá e ficou legal, beleza, é isso que vai ficar e pronto, certo? Aí o resultado não fica tão bom assim. Então você como técnico tem o compromisso de entender de duas coisas, entender mesmo, ir a fundo, equalizador e compressor. Aí a pergunta que sempre me fazem é, mas qual que é a ordem de se usar isso? Qual que é a ordem? É compressor primeiro? É equalizador primeiro? Ou o equalizador é depois? Ou o compressor depois? E fica pedindo sobre essa ordem, certo? Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou técnico em gravação, então eu faço captação. E ao longo dos anos que eu estudei áudio, eu percebi que não tem como você timbrar um instrumento sem um equalizador. Essa é a ferramenta que você vai usar. Se você não sabe usar bem essa ferramenta, você vai timbrar errado, ou vai fazer um timbre ruim, certo? Ou feio, ou entenda-se como quiser. Então o equalizador, geralmente você pega um bumbo, ou uma caixa, ou a voz do cantor, ou violão, ou guitarra, todos esses instrumentos, certo? Dependendo do lugar, o estúdio tal mandou um áudio para você. Lá ele usou tal microfone, tal equalizador, desculpa, tal mesa, e assim vai. E é aí que dá a diferença de timbres. E é onde você vai equalizar. Equalizar o que é? O equalizador é mais ou menos isso, ó, certo? Ah, tá sobrando essa frequência, então você baixa para ficar parecido perto dessa. Ah, tá baixando, e aí você vai baixando, vai equalizando, certo? É equalizar, é você deixar equilibrado as frequências. Está sobrando muito médio, então vai lá e tira um pouco do médio que está sobrando. Ah, tá sobrando muito grave, então vai lá e tira o grave que está sobrando, certo? Então equalizador é para você equalizar. Então você equilibra o timbre, deixa ele gostoso de se ouvir, nada de sobrar. Aí você vê o cantor cantando, descobre qual que é a frequência que ele está cantando, vai lá e baixa lá, né? Aí você baixa essa frequência, entendeu? O equalizador é para isso, para você equilibrar todas as frequências de cada timbre de instrumento. Você entendeu? Depois que você equaliza isso, aí você vai pensar no teu compressor. Aí você vai comprimir. Por quê? Porque se você não equalizar antes e comprimir primeiro, o que vai acontecer? Como as frequências já estão todas desequilibradas, você comprime e o compressor faz isso daqui, ó, certo? Esmaga as frequências que estão altas. E aí perde a dinâmica. Entendeu? Então tem essa diferença. Equalizador e compressor. O compressor ele vai te tirar a dinâmica do teu timbre, da tua onda. E o equalizador não, o equalizador ele não vai tirar a dinâmica, ele vai equilibrar as frequências do teu timbre, certo? Então são coisas fundamentais que não tem como você mixar ou fazer uma boa mixagem sem entender de equalizador e de compressor. Beleza? Então as pessoas até me perguntam assim, mas qual é o volume que eu tenho que deixar o bumbo, ou como que eu tenho que começar uma mix, o que eu tenho que fazer? São inúmeras perguntas quando se trata de mixagem. Então vamos lá. Começou uma palestra, não vou demonstrar aqui no computador, mas uma das coisas que você tem que observar é como você começa a tua mix. Primeiro você abre teu projeto, você vai abrir teu projeto. É o que acontece. Ah, mas eu vou começar pela bateria, eu vou começar pelos teclados, eu vou começar pelo baixo. Gente, não tem uma regra, certo? Quando a gente fala mixagem, e a gente já tem que pensar em arte, porque a mixagem é uma arte.
se eu fizer a minha mix de uma música, e se mais 10 técnicos mixar aquela música, cada um vai mixar de um jeito, cada um vai ter um jeito de trabalhar, cada um vai ter um resultado, e todo mundo vai fazer a coisa legal, mas cada um vai ter uma sonoridade. Por quê? Porque cada um tem um jeito de ouvir, tem um jeito de timbrar, cada um vai pegar o equalizador, vai tirar e pôr o que sobra, o que falta, enfim, vai fazer o seu som, certo? Então cada técnico é um resultado diferente. Aí às vezes você diz assim, pô, mas aquele som daquele estúdio, é melhor você perguntar assim, aquele som daquele técnico, quem foi o cara que mixou? Quem foi a pessoa que mixou? Quem foi o técnico que mixou, que trabalhou naquele projeto? Então, a cara do projeto é a cara do técnico. Beleza, galera? Então, quando você começa um projeto, particularmente eu, começo tendo o nível de sinal primeiro pela voz. Eu ouço a voz, vejo o volume que a voz tem que ficar, certo? Aí eu vou ter a ideia no meter, no volume, certo? Vou ter a ideia lá onde está batendo o meu nível de volume e vou começar a partir dali. A partir dali, o que eu vou fazer? Eu vou começar com a bateria. Aí eu começo timbrando bumbo, caixa, o chimbal, os tons e over. Então o cara me pergunta, mas como você timbra o bumbo? Uma regrinha básica do bumbo, por exemplo, é que você tem que ter um kick em 2,5, ele tem que ter um kick para ele aparecer, ele não pode ser só grave, certo? E um detalhe do grave é que o bumbo não pode gerar uma nota, ele não pode fazer pum, tum, tum. Essa ressonância não é do bumbo, o bumbo é tu, 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 beleza? Ele pode estar grave, mas ele não pode gerar uma nota. Às vezes as pessoas vão lá no grave dele, lá no equalizador, e aumenta o grave, e ele fica tum, tum, tum. Aí quando põe o baixo, que o baixo vem fazendo tum, dum, 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 o que acontece? Ele está lá tum, 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 dum, dum, dum. Ele está gerando uma nota para o baixo também, ele está atrapalhando. Então algumas regrinhas básicas assim bumbo não pode ter nota, não pode gerar uma nota, certo? A ressonância do bumbo não pode ter essa nota, certo? Para não brigar com o baixo. Gente, eu queria explanar mais detalhadas coisas aqui numa mixagem, mas a realidade é essa. Você tem que cuidar sempre, por quê? Porque nós temos um espaço de 20 Hz a 20 kHz, beleza? 20 Hz a 20 K, você vai ver isso lá. Então o que acontece? Mais ou menos uns 30 Hz, que é no grave, até uns 16 no agudo, é onde a gente vai conseguir ouvir. Vai ser o espaço audível. E nesse espaço, você vai pôr bumbo no grave, baixo no grave, e aí você vai escolher os instrumentos que vão para o grave. Mas geralmente bumbo e baixo são os instrumentos graves. Ninguém mais pode estar lá junto com ele, certo? Então todo o resto você tem que usar um filtro, cortar esse grave e deixar esse grave limpo só para o bumbo e para o baixo, para soar soltinho a tua música, beleza? Porque acontece, você pega um violão e deixa o grave do violão, tchum, aquele gravão do violão. O violão não precisa de grave, certo? Ele só precisa de grave quando ele toca sozinho. Mas se ele está tocando junto numa mixagem, você tem que cortar esse grave, deixar ele sem esse grave. Corta mesmo, cara. Vai lá, corta lá nos 100, 150 para baixo, aí pode cortar tudo. Certo? Deixa 100. Esse espaço aí é para o bumbo e para o baixo. Então, só para você entender, esse espaço que você tem é para você pôr todos os instrumentos. O que acontece quando você tem muito instrumento para você pôr? Abre o PAN, trabalha com o PAN, pode abrir. Numa época, quando você ouve assim os Beatles, por exemplo, você vai ver que Beatles está quase que uma banda toda no L e outra parte no R. Eles abriram bem, não deixaram nada no meio, certo? Quando tinha só a estéreo, era só L e R, não podia fazer mais nada, então acho que eles descobriram o estéreo, eles ponhavam a banda, um músico para um lado, um músico para o outro lado. Na nossa época, o que acontece? Tem gente que diz assim, mas aí se a gente pôr tudo para um lado, tudo para o outro lado, daí quando ouvir em mono... Opa, quando ouvir em mono? Não, cara, a gente não vai mais ouvir em mono, beleza? A gente não quer mais ouvir som mono, a gente quer ouvir som estéreo, nós estamos trabalhando com estéreo.
o tempo evoluiu, então esquece, pode pôr para um lado tudo ou uma parte, se você desejar só para um lado ou para outro lado, beleza, brinca com os pan mesmo, sem medo, certo? Ninguém mais vai querer ouvir mono, beleza? Então o pan, cara, é muito importante nisso, você tem que pegar e trabalhar os pans, por quê? Porque senão no final da tua mix vai parecer que a tua música tá tudo aqui, assim, ó, tá tudo no... Você tá ouvindo, parece que tá tudo na tua testa, o som. E isso é muito ruim, cara, para uma mix. A mix tem que estar aberto, cara, você tem que estar ouvindo, over de batera para lá, batera com tons separados, cada um na sua... no seu lado, no seu devido lugar. Por quê? Porque isso tudo também tem a ver com as frequências, senão você mistura tudo no mesmo lugar, o que acontece é o que a gente chama de massa, vira uma massa. Aí você não cuida para cortar os graves dos instrumentos, você deixa junto com bumbo, com baixo, aí você deixa os pan tudo pro meio, aí no final disso, quando for masterizar, isso vai virar uma massa ruim de ouvir. Então o que acontece? Geralmente você tem que cuidar disso, nunca exagerar muito nos reverbs. Os reverbs todos eles têm que ser calculado o tempo de reverb para cada música. Cada música tem o seu tempo de reverb. E voz, principalmente, você tem que ouvir o que está sobrando da voz. Principalmente a voz geralmente sobra um pouco nos médios, certo? Para você amaciar um pouco a voz, você tem que trabalhar um pouco dos 4K, 3K, e aí vai. Nessas frequências altas você tem que dar uma baixada nisso, equilibrar. Percebe que tudo é equalizador? Então, para você trabalhar uma mix boa, você tem que entender bem de equalizador para você poder, nessa faixa de frequência que a gente ouve, que é dos 30 até os 16, você tem que pôr todos os instrumentos ali, nenhum instrumento tem que estar brigando na frequência de outro instrumento. Certo? Então, como aqui é uma palestra, eu não vou poder detalhar para vocês sobre equalizador e ali no equalizador, equalizar instrumento por instrumento, porque levaria muito tempo. Isso é uma aula que a gente tem criado para cada instrumento no seu devido lugar. Então, galera, a princípio é isso. Quando você finalizar a tua mix, tá tudo legal, tudo bonitinho, todo mundo... tá de acordo, todos os instrumentos, cada um no seu devido lugar, tá soando legal, ouve tua música alta, depois ouve ela bem baixinha, ouve no fone, ouve várias referências, compara com outras músicas, certo? Por quê? Porque um dia você pode acordar show de bola para mixar, mas tem aquele dia que, cara, saturou, não deu, certo? Então, legal você ouve, põe outra referência do lado, vai ouvir a música, vê se pô, tá legal, se não tá legal, se tá rolando legal, certo? A mixagem é um campo que é muito vasto, tem muito plugin, cada dia sai coisa nova, muito plugin de equalização, plugin de efeito, reverber, compressor, tem muita coisa para você trabalhar numa mix. Beleza, galera? Mas a princípio é só uma conversa, um bate-papo aqui. E um detalhe, quando você terminar tua mix, pô, terminou, ficou legal, vai chamar o cliente, cara, tem um subzinho no teu estúdio, certo? Porque o cliente, o que ele está acostumado? Ou ele vai ouvir no fone dele, que é um fone geralmente que tem um grave legal, ou ele ouve no som de casa, o home, certo? Tudo tem grave, o cliente quer ouvir grave, ele chega e ele pede, tem peso, aí deixou pesado o meu disco, é isso que o cliente pensa, certo? Então, o que acontece? Quando você vai mostrar o som para o cliente, aí põe um subzinho, põe um som para cliente, entendeu? O som de referência para você é outra história, é para você trabalhar. Mas o som de cliente é o som para ele ouvir, ele tem que ouvir e dizer assim, ó, que legal, cara. Pô, que peso. Pô, que massa. Gostei. Entendeu? Então faz isso, galera. Só uma dica, um bate-papo com vocês aí a respeito de mixagem. E tem muita coisa pela frente, muito trabalho, muita informação e a gente, com certeza, nós vamos se ver no próximo vídeo. Valeu, um abraço!